É um prazer estar aqui com a FATEC, nessa parceria que eu sempre considerei muito importante entre empresa e escola. Temos muito a dar para as escolas, assim como queremos delas os alunos para compor nosso quadro de colaboradores. Então, acho que, concretizando agora com toda essa quantidade de alunos esse projeto, estamos chegando realmente a um objetivo comum que vai dar benefício a todos nós. Eu vou apresentar um PowerPoint, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente fale um pouco de como tudo isso funciona. Então, esse projeto ERP em sala de aula, ele tem como objetivo exatamente dar aos alunos a possibilidade de fazer um trabalho prático, utilizando um ERP de mercado. Hoje, todos os ERPs são bem semelhantes, então esse conhecimento, sem dúvida, vai servir independente de onde o aluno for trabalhar e com qual ERP ele for trabalhar. Então, isso é um conhecimento muito importante que sempre ficou um pouco ausente nos currículos escolares, por ser também um assunto que envolve uma alta tecnologia. E, para isso, eu vou apresentar uma palestra sobre a importância estratégica de um sistema ERP para as organizações. Realmente, o ERP ele é fundamental na gestão de qualquer negócio. Hoje não tem empresa que não utilize um, não importa qual. O objetivo aqui é mostrar quais são os fundamentos que eles apresentam. Primeiro, então, vamos tentar entender o que é estratégia, né? O que o corpo diretivo de uma empresa deve fazer para chegar ao seu objetivo. O Balance Scorecard é um processo interessante que nos ensina os 4 pontos importantes que a empresa deve se preocupar, né? O financeiro, com essas características, né? Incrementar vendas, melhorar a margem, principalmente, o ROI, os clientes, como tratá-los, os processos internos, as pessoas. Então, você ser um gestor de empresa tem que cuidar de tudo isso. Esse é o processo estratégico. Tem também o FOFA, que em inglês é SWOT, que indica quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que uma empresa enfrenta no seu dia a dia. Então, ela tem concorrentes, ela tem clientes, ela tem produto. E dentro disso, ela tem que conseguir o que é mais importante numa empresa. Hoje a moda é startup, e certamente muitos alunos que estão aqui nos ouvindo já devem estar com esse sonho na cabeça, de montar uma startup. E aí, se eles fossem consultar um consultor, perguntando, bom, qual é o objetivo maior? Sem dúvida, esse consultor falaria, precisa ter uma boa estratégia. E talvez aí o aluno não saberia o que isso significa. Pelo que nós vimos, Balance Scorecard, o FOFA, no fundo se resume em crescer com lucro. Isso é o grande dilema, o grande problema, o grande objetivo de qualquer empresário. E para isso, sem dúvida, quem pode te ajudar é um ERP. O ERP nada mais é do que um sistema que gerencia de forma automática, usando os recursos da tecnologia da informação para administrar uma empresa. Então, o aluno tem que conhecer um ERP, como ele funciona, não precisa ser um digitador de todas as rotinas, porque é muita coisa, mas precisa saber como isso tudo fornece informações e soluções para o desenvolvimento do seu negócio. Então, vamos ver
Ó, aqui eu mostro esse slide porque realmente não é simples a implantação de um ERP, porque é um conjunto de programas, conjunto de milhares de instruções, fazendo com que o sistema, o computador, resolva todas essas questões. E se sair do ar, se der problema, pessoal, isso acontece com todos os ERPs, mas a gente trabalha incansavelmente para resolver esses problemas. Bom, mas afinal, o que faz um ERP? Um ERP ele tem basicamente esses 8 pilares. Então, ele cuida de toda a parte de suprimentos, compras, toda a parte de clientes, do faturamento, né, da nota fiscal, que no Brasil é complicadíssima, a nossa tributação, com mais de 10 impostos numa nota fiscal, o financeiro e a contabilidade, que coloca numa folha de papel, numa tela de computador, quanto a empresa tem, quanto ela deve, quanto ela tem que pagar, quanto ela tem a receber, contabilidade fornecendo dados para o governo, os processos internos de controle, mesmo os produtos, analisando o produto, a estrutura do produto, e controles. Controles para a direção da empresa, que precisa realmente saber o que está acontecendo nos mínimos detalhes. E customizações, APIs com outros sistemas, notificações. Vamos então tratar rapidamente de cada um desses aspectos. Na parte de suprimentos, compras e despesas, quer dizer, aqueles gastos, esse processo passa por todos esses estágios, né? Desde a solicitação de compra, pela cotação, depois o pedido, aguardando a aprovação e, finalmente, chegando à nota fiscal e o produto indo ou para estoque ou para despesa direto. Se for um serviço, também já é considerado. Então, todo esse processo de compra, o gestor vai acompanhando cada item que está sendo comprado, cada serviço que está sendo contratado, nas várias etapas. Tem a cotação, que é um processo delicado, porque é a escolha de qual o fornecedor que realmente vai nos atender. E aí a necessidade de fazer uma análise de prazo, de preço, de condição de pagamento. E hoje nos RPs, quem decide é o RP, não é nem mais a pessoa. Vocês vão vendo aqui uma tacinha, é o sistema que coloca qual foi o fornecedor vencedor daquela concorrência. Nos clientes e no faturamento, o sistema procura exatamente atender todo esse contexto comercial que uma empresa tem, né? Desde o marketing digital, embora isso normalmente é um sistema à parte, call center, também hoje envolvendo tecnologia, mas o CRM, o e-commerce, o controle de contratos, tudo isso já está dentro de um ERP, fazendo com que, desde o processo de pesquisa, de coleta, de busca de novos clientes, o ERP já está ajudando, trazendo aqueles clientes ou aquelas empresas que potencialmente serão nossos clientes para que possam ser tratadas no e-commerce, que hoje, principalmente agora com a pandemia, ganhou um impulso muito forte. Então, o sistema de ERP está totalmente ligado ao e-commerce, controlando o estoque, controlando os preços, os contratos, enfim, todo esse controle que faz com que o faturamento seja processado desde a ordem de serviço, desde a parte de fabricação de um produto até a nota fiscal. Tudo feito pelo sistema que vai processando e atendendo a todos os requisitos necessários. Tudo isso, então, os alunos aprendem ao fazer o ERP em sala de aula. A análise dos movimentos é bastante complexo. Aprende-se isso, mas o uso na prática é bem mais delicado.
Então, precisa ver se é uma ordem de compra, se é um produto, se é um serviço, se é valor positivo, se é uma guia de imposto, as devoluções, todo esse tratamento é feito pelo sistema. E aí entra o processo de venda. O processo de venda começa com orçamento, né? Começa lá atrás ainda com CRM, vem o orçamento, que vai aguardar uma aprovação, depois o cliente tem que também aprovar aquele orçamento, o sistema manda isso para o cliente assinar, aí depois tem a aprovação, aí a separação de todos os itens, que é o romaneio, e, finalmente, a emissão da nota fiscal com todos os itens, com todos os impostos, realmente atendendo à legislação e fazendo... Hoje a nota fiscal é totalmente eletrônica, então ela está interligada, já manda todos os dados para a Secretaria da Fazenda, de modo que a própria sonegação hoje é praticamente impossível em função dessa integração dos ERPs, do ERP da empresa com o próprio ERP do governo. E aí tem também toda essa parte tributária, né? Que no Brasil nós temos aí CFOP, CST, e aí o aluno conhece aquilo, mas não tem a mínima ideia como usar, onde é que influi, como é que diferencia um do outro. E vendo como isso é tratado no RP, ele começa a entender. Sempre o governo procurando ser justo, fazendo as coisas de acordo com a necessidade, de acordo com a disponibilidade dos produtos, e aí traçando alíquotas diferenciadas de acordo com o Estado, de acordo com a situação do município, às vezes, com textos legais, e isso nessa coleção de impostos que nós temos. Tem nota fiscal que tem exatamente todos esses impostos, né? ICMS, IPI, contribuição social, imposto de renda, tudo isso, cada um atendendo a um detalhe da legislação, e ainda temos também aqui todo um processo de retenção e créditos que o governo elaborou, que é interessante, né? A retenção ela foi criada para fazer com que as empresas grandes retivessem uma parte já da tributação quando o seu cliente pequeno, vocês têm esse exemplo na folha de pagamento, quando você recebe o seu salário, você já é retido tanto do imposto de renda como do INSS. E depois a empresa recolhe e você, na sua declaração, já coloca o quanto você já, entre aspas, pagou através dessa retenção. O crédito também é um processo que o governo elaborou, que faz com que, quando você tem uma cadeia produtiva muito grande, você não tem um acúmulo de impostos, principalmente do ICMS, do IPI, do PIS e do COFINS. Então, o sistema tributário no Brasil é muito bem bolado, está sempre tendo novas coisas, novas reformas, agora mesmo nós estamos falando aí numa reforma tributária, mas sem dúvida que é um sistema que controla de uma forma bem interessante todos os movimentos, as empresas, os ganhos, tributando de acordo com critérios de justiça e de coleta de valores, né? De acordo com os valores. No sistema, então, RP, a gente cria regras fiscais, ou seja, é o computador que vai decidir como vai ser dado o tratamento a cada tributo. Evidentemente baseado em programas, mas é o usuário que vai definir nessas telas aqui como deve ser tributado aquele item de nota fiscal. Então, desde a definição do CFOP, que nós temos aí uma quantidade enorme de CFOPs numa nota, é a regra fiscal baseada em itens definidos pelo contador, mas que são gravados no sistema e, a partir daí, se tornam automáticos. Então, o diretor, o gestor não precisa conhecer em detalhes toda essa lei,
toda essa questão da definição das regras fiscais, porque o sistema faz isso para ele. Então, esse que é um dos benefícios muito importante que um RP fornece, por exemplo, aos gestores. E aí entra, então, nessa parte da contabilidade, né, do financeiro, que é exatamente o controle dos números, né? Imagina uma empresa multinacional com N unidades dispostas em vários países. Tudo isso precisa ser controlado detalhadamente, porque o acionista ele quer, no fim, saber qual foi o resultado, ele quer receber seus dividendos, e os colaboradores querem receber seus salários. Então, todo o controle de caixa, todo o processo contábil tem que ser feito minuciosamente, com muito detalhamento das informações. Aqui nós temos um desenho só para mostrar como, no processo manual, como seria feito esse processo contábil, né? A gente vê uma dificuldade incrível nas pessoas em entender o processo contábil de uma empresa. Aqui você vê que tudo depende dessas partes, né? Quer dizer, o fornecedor fornece a mercadoria que vai para o estoque, nessa nota tem um imposto, se for imobilizado vai ter um tratamento próprio, se for uma despesa vai ter outro tratamento, de acordo com o centro de custo. Aí tudo isso é apropriado ao processo de fabricação. Então, aqui você tem lançamentos contábeis fazendo tudo isso, assim como as requisições que vão para a despesa. Aí, do processo, conforme a produção vai saindo, o item vai entrando no estoque de produto acabado, carregando uma série de valores que compõem aquele custo do produto. E aí, uma vez estando no estoque de produto acabado, vai para a venda, precisando se saber qual foi, então, o custo da mercadoria vendida e qual foi o valor do faturamento, né? Para exatamente apurar depois o lucro, o resultado da empresa, com a diferença entre a receita e o custo, além das despesas gerais. E também todo o controle financeiro, né? Quer dizer, o pagamento do cliente, que nem sempre é à vista, ou normalmente não é à vista. Então, quando é pago, vai para banco, mas o controle das contas a receber, que é a conta clientes, é muito importante, assim como os pagamentos também não são feitos à vista, então ficam controlados na conta fornecedores para depois cair no banco. Então, tudo isso o sistema tem que contabilizar, tem que lançar, tem que fazer esse processo. E num RP, todo esse processo é automático. Não há necessidade de uma pessoa fazer aqueles tradicionais lançamentos em cadernos e fichas. É tudo feito dentro do computador, já integrado com o próprio governo, para efeito de pagamentos de impostos e movimentando todos esses processos, né, de compra, venda, pagamento, recebimento, toda movimentação interna, os investimentos e empréstimos que a empresa faz e talvez um ou outro lançamento avulso, né? Porque tudo depende também de como isso foi programado. Então, às vezes, até pode escapar alguma coisa e aí o lançamento avulso vai resolver. Então, a contabilização automática, principalmente no exercício do RP em sala de aula, você vai entender perfeitamente como funciona e vai entender que é possível automatizar todo esse processo, apesar da complexidade que ela tem. É o contador que vai dar uma ajuda para definir aqui para cada tipo de movimento em que conta, né? E hoje o governo também adota um plano oficial, o que já é uma boa vantagem, porque pelo menos todos têm um plano igual, e a contabilização, então, pode ser feita dessa forma. Mas é o contador que vai me dizer, por exemplo, que material de escritório, material de higiene, material de limpeza vai ser debitado na conta 11.30.1.0003,
materiais auxiliares, dentro do plano padrão. E aí a emissão também do diário, razão, balancete, do balanço final, e hoje com o SPED contábil, tudo isso já vai para o governo, assim como com o SPED fiscal, com o SPED do PIS/COFINS, enfim, há todo um processo interligando empresa-governo que é feito exatamente pelo ERP. Então, toda essa apuração de impostos, já a emissão da guia e o próprio pagamento já é feito pelo sistema. E empresas, então, que adotam perfeitamente esse processo, dificilmente têm problemas fiscais, não só de sonegação, mas principalmente de erros, porque é isso que é o mais comum entre as empresas. Aqui temos também uma posição econômico-financeira, que é um mapa que a qualquer momento o empresário pode olhar e verificar e analisar os números atuais da sua empresa, é tudo online, e com isso, então, ele não se torna dependente de algum tipo de fechamento, né, tão comum nas empresas que ou ainda usam um sistema manual ou não usam sistemas ERP mais avançados. E aí tem, a qualquer momento, online, quer dizer, se foi feita uma venda há 10 minutos atrás, ela já vai aparecer aqui na linha de faturamento, já vai aparecer, se for à vista, o dinheiro no banco. Então, o empresário, o diretor, o gestor, ele tem os dados imediatamente na ponta do dedo aqui na tela, de modo que a decisão fica muito mais correta, porque não tem aquele problema de só saber de uma informação algumas semanas depois que isso aconteceu. E aí também ele pode entrar detalhadamente em cima de cada movimento, porque isso também é importante. Quando você analisa um grande número, se você não tem condições de analisar do que ele é composto, de nada adianta aquela informação. É um número. Mas eu quero saber aonde está, por exemplo, no caso de uma venda, no caso de uma compra, no caso de um pagamento, o que foi pago, cada centavo, onde é que ele foi gasto ou onde ele foi recebido. E com isso você tem um fluxo de caixa perfeito, te dando exatamente dia a dia quanto você vai ter que pagar, quanto você vai ter que receber, e já prevendo, no caso de falta, como você vai resolver esse problema, seja talvez um financiamento, uma antecipação, mas dificilmente o diretor, o gestor vai ser pego de surpresa, porque ele tem o detalhe em cada linha daquela informação. E com isso, ele resolve um problema tremendo de qualquer empresa, até de qualquer família, eu diria, que é exatamente o controle do caixa, né? O controle do caixa, que é composto pelo dinheiro que está no banco. Esse é líquido, mas o contas a receber não é líquido. Talvez eu vá receber daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Já o estoque é dinheiro em caixa, dinheiro no armazém. Mas quando ele vai se transformar em liquidez? Depende da venda para depois, mas ele está lá. E também investimentos, seja em fundos de investimento, de dinheiro que sobrou e a empresa, então, aplicou, seja imobilizado, que também, às vezes, é um investimento que a empresa faz no próprio prédio da empresa ou comprando outros imóveis, e assim tem esse recurso, mas não é líquido. Da mesma forma que nem tudo que está no contas a pagar é líquido. Quer dizer, o capital, o lucro, que são dívidas que a empresa tem com os proprietários. Afinal, eles investiram na empresa. Afinal, eles trabalharam para ter um lucro. Então, eles vão querer ter o dinheiro de volta um dia. Os impostos a pagar, as contas a pagar dos fornecedores, os empréstimos que, por acaso, foram feitos porque realmente um dia faltou recurso, tudo isso a posição financeira mostra nos mínimos detalhes através do fluxo de caixa. Então, hoje, a integração entre banco e empresa, entre cartão de crédito, entre boletos, o KNAB, o Cispag e agora o Pix, o Pix, tudo isso é feito
em outras instituições, nos bancos, mas online, quer dizer, naquele mesmo instante, já entra no sistema. Já está lá registrado, de modo que a informação nem precisa ser digitada. Ela é transmitida através da internet e vai atualizando os vários arquivos do ERP daquela empresa. Então, isso trouxe uma dinâmica assim, incrível. E hoje, com a abertura desses bancos digitais, cada vez mais está tudo absolutamente automático. Apenas o empresário precisa verificar se o dinheiro não vai faltar, mas o processo burocrático é todo automático. Assim como os processos internos, através das ordens de produção e das ordens de serviço, que é, vamos dizer assim, o dia a dia dentro da empresa, né? Então, quando você vai fazer um produto lá na fábrica, você vai ter uma despesa, você vai ter um consumo de matéria-prima, de requisições, isso tudo vai compor uma ordem de produção. Então, o gestor precisa saber exatamente em que situação que está aquela ordem de produção, se ela já está terminando, se está dando algum problema, se já entrou no estoque, assim como uma ordem de serviço, que também é um trabalho que alguém está fazendo, um funcionário da empresa está dando um suporte num cliente, ou está ministrando um curso, eu preciso saber quanto é que ele está gastando, o que ele está gastando em produtos, se ele está consumindo algum material, e aí saber exatamente o custo desse serviço, que eu vou provavelmente cobrar um valor, e esse valor precisa, evidentemente, ser maior do que esse custo. Então, se eu não tenho um controle específico, adequado de cada ordem de serviço, eu não consigo fazer reajustes, eu não consigo, às vezes, cobrar um valor a mais, porque custou mais caro, ou até dar um desconto, porque o serviço realmente saiu mais barato. Então, esse controle de custos é muito importante. O produto e o serviço, eles precisam ter também um suporte do ERP, por exemplo, no que diz respeito à estrutura do produto. Nós temos componentes em algumas fábricas que são milhares de componentes. Você tem vários níveis, né? Imagina um automóvel, a fábrica vai lá construir, tem um motor, tem todos os componentes, são centenas de milhares, às vezes, de itens. Então, na estrutura do produto, você coloca tudo isso, você tem o custo, você tem a quantidade, e aí, conforme esse produto vai sendo produzido, o sistema vai controlando para verificar se as quantidades consumidas estão exatamente de acordo com a estrutura. Se não está havendo um consumo maior ou um consumo menor, e com isso, evidentemente, vai afetar o preço de venda daquele item. Então, também é uma rotina muito importante. O MRP1 e o MRP2, que é todo esse controle da fábrica, né? Desde o orçamento, a explosão do produto, a abertura da ordem de produção, a geração dos pedidos de compra, no caso também, verificar qual é a política de compra, né? Isso aqui até dona de casa pode usar quando vai no supermercado, porque lá também, às vezes, ela fica em dúvida de comprar uma quantidade grande ou pequena. Enfim, aí tem também os controles de visões, quer dizer, mapas. Hoje, quando você entra no ERP, você já tem o faturamento mês a mês e o fluxo de caixa, que são as duas informações bem importantes. Então, a cada momento, o empresário está vendo isso. Ele vê uma consulta multidimensional, que é uma análise em todos os, por cliente, por produto, por vendedor, por estado, enfim. O churn de clientes, quer dizer, como é que está sendo a perda de clientes daquela empresa. Isso tudo usando o Power BI. Então, os sistemas hoje de ERP, eles estão integrados a outras rotinas, a outros processos, como o BI da Microsoft, fazendo com que a informação fique de forma mais fácil para ser não só analisada, mas também montada, com indicadores de gestão, tudo isso dando ao empresário um monte de informações para ele tomar as decisões. O data mining, que é uma coisa ainda pouco usada,
mas que vocês que estão na FATEC aprendendo toda essa tecnologia, junto com a tecnologia de gestão, têm que entender que isso aqui é o que realmente leva uma empresa, às vezes, para frente, né? Que é descobrir quais são as exceções, os padrões, as tendências e as associações que existem no processo de venda de uma empresa. Quem compra esse produto, compra também o outro. Por exemplo, aqui tem um mapinha, esse aqui mostra exatamente que a linha marrom é a tendência de vendas da empresa como um todo, mês a mês. E a linha verde de um determinado produto, ou de um determinado cliente, um determinado vendedor, não importa a dimensão, mas está mostrando que essa aqui, esse vendedor ou esse produto, não vendeu mês a mês na mesma sequência, no mesmo volume, na mesma proporção que o total das vendas. Então, alguma coisa deve estar havendo aqui de diferente. Vamos analisar o porquê. Então, isso aqui é a mineração de dados em português, que significa você minerar esses dados para chegar a uma conclusão. Outro detalhe, os RPs, no começo, eles não trabalhavam no celular. Hoje, tem que trabalhar. Então, a gente tem uma série de rotinas que são específicas para serem processadas no celular. Outra coisa também é customização. Esse é um drama nosso que desenvolve RPs. Não tem cliente que não queira modificar o seu RP. E se o RP não for flexível, não permitir que você crie novos campos, que você crie novas tabelas, que você crie novos relatórios, que você faça consultas SQL, não vai servir. Então, nós vamos ver, no exercício também do RP em sala de aula, a gente faz esses 4 processos para que o aluno entenda bem como tudo isso funciona. Temos também agora uma rotina interessante, que é a notificação, onde nas empresas grandes você tem muita gente trabalhando em cima de um RP. E muitas vezes uma operação depende de uma outra pessoa. E aquela outra pessoa, às vezes, executa aquela operação e a pessoa que deve concluí-la não é avisada. Então, nós temos um sistema de notificação que faz que quando você recebe, por exemplo, vamos supor que um cliente aprovou um orçamento, mas quem fatura aquilo não ficou sabendo. Quando ele entrar no sistema, aqui em cima vai aparecer esse botãozinho vermelho aqui, dizendo, olha, você precisa fazer alguma coisa aí que aconteceu, um evento que define que você tem que tratar. Aí a pessoa clica aqui, ele recebe, olha, o orçamento número 9 foi aprovado, e aí ele tem que emitir a nota fiscal. Então ele vai fazer o romaneio, né, que é a separação dos itens, para depois emitir. Outra coisa que está muito na moda é a inteligência artificial. Então, o sistema responde a perguntas. Hoje, o RPFlex, você tem ele no celular, você pode estar andando de carro, lá no trânsito e tal, você pode ligar ele e perguntar qual é o faturamento até agora lá na minha empresa. E ele vai responder de forma audível, assim você não vai ser atrapalhado na sua direção do seu automóvel e receber essa resposta, ou por escrito. Então, o que tem aí de inteligência artificial é o reconhecimento da voz e a tradução daquela informação que está lá no sistema de forma digital em voz, principalmente em português. Então, realmente, a inteligência artificial tem vários segmentos, mas o mais usado atualmente é o reconhecimento, também o reconhecimento facial, já está sendo bastante usado, o reconhecimento de voz, enfim, está se anexando cada vez mais aos ERPs. Pessoal, isso é o que um ERP fornece para a sua empresa. De manhã, ao chegar na empresa, você chega, liga o computador, esse é um sonho, certo? Porque não está ainda funcionando
do jeito que a gente gostaria. Mas ele vai dizer, já tomei todas as decisões de hoje, já reduzi a produção do produto A, já aumentei o preço do produto B, talvez isso fazendo uma análise dos preços do concorrente e vendo que o nosso preço estava muito baixo. Já admiti um novo colaborador, até isso os sistemas hoje já conseguem fazer. Já aumentei a verba no Google. Enfim, pode ir para casa, aproveite o dia. Então, esse é realmente o objetivo maior de um RP. Dar ao gestor não só a informação, não só a informação bruta, do jeito que ela é, mas sim sugerir ou até tomar decisões, fazendo com que, cada vez mais, a empresa se torne eficiente, se torne lucrativa, cresça com lucro, como nós falamos no início. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, quer dizer, além do que tem no RP em Sala de Aula, no site do rpflex.com.br, clicando em conteúdos, vídeos, vocês têm uma coleção de vídeos que detalham principalmente de como são operados todas essas informações, todos esses processos que nós acabamos de ver. Então, vocês podem conhecer melhor a fundo do que numa apresentação como essa aqui que nós fizemos. Então, é isso, pessoal. Nós estamos sempre disponíveis, eu tenho uma equipe para responder qualquer dúvida, embora no manual que vocês vão receber uma empresa própria, cada um vai ter a sua empresa. Vocês podem brincar com ela também, depois que tiverem completado o exercício, acessando todas as opções que tem no sistema. Enfim, eu tenho certeza que isso vai dar a vocês um nível de empregabilidade maior, porque conhecendo um RP, e como eu falei, todos são muito semelhantes, você já tem um ponto positivo ao entrar no mercado de trabalho.